Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Hoje nós vamos fazer uma aula com alguns exercícios envolvendo toda a teoria que a gente viu de primitivação e do teorema fundamental do cálculo. Vou mostrar mais alguns exercícios um pouquinho mais elaborados daqueles que a gente viu nas aulas normais, para completar um pouco mais a matéria, para completar um pouquinho mais o estudo das integrais e das suas propriedades e das suas aplicações no total, ok? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão do que a gente viu nas últimas 4 aulas, uma revisão bem rapidinha, tá ok? Vamos lá. Então, olha, nós primeiros temos que saber quais são as primitivas imediatas. Lembra, todo o processo de primitivação vai fazer com que a gente transforme a nossa função, que é meio complicada, numa função dessas que vão aparecer aqui, que são das primitivas imediatas, aquelas que a gente já sabe qual é a integral indefinida, sem ter que fazer nenhuma conta, ok? Vamos lá. Então, a primitiva imediata, o conjunto das primitivas de uma função constante é k vezes x mais c. As primitivas da função x elevado a n são as funções do tipo x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. A primitiva do cosseno é a função seno. A primitiva da função seno é menos cosseno x. A primitiva de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais uma constante. E a primitiva da exponencial é a própria exponencial mais uma constante. Então veja, os processos que nós fizemos de primitivação visavam transformar a nossa função em uma dessas funções que estão aparecendo no vídeo. Certo? Bom, quais foram esses processos, O primeiro foi de substituição simples, que a gente usa para resolver uma integral do tipo f vezes f', uma função vezes a sua derivada. Nós sabemos que isso aqui, na verdade, vai dar a própria função f elevado ao quadrado sobre 2 mais c. A mudança que a gente faz, a gente chama u de f, e aqui aparece exatamente o du. Então fica a função integral de u du, que é o quadrado sobre 2 mais c. Troca u por f de x de novo, está resolvida essa integral. A outra eram integrais um pouquinho mais complicadas, parecidas com essa, mas era a função f calculada numa função g, uma composta, multiplicando a derivada da função g. Que me lembra para a gente a derivada da função na regra da cadeia. Essa dava o quê? Daria uma primitiva da função f, uma primitiva de f, calculada na g de x. Quando eu derivo, dá exatamente a função que aparece aqui dentro. Qual era a mudança de variável que a gente fazia? Chamava u de g de x, esse aqui era o du, e aí ficava para calcular a integral de f de u du. Se eu conheço uma primitiva da função f, essa integral está calculada. Tá bom? A outra técnica é chamada integração por partes. Nós usávamos quando tinha que resolver uma integral do tipo de uma função multiplicada a derivada de uma outra função. E aí a gente fazia uma substituição que chamava a função f de u, essa derivada a gente chamava de dv, derivada de uma função v. Obtínhamos o du e quem era a função v, cuja derivada da função g'. Então eu preciso saber qual é a função que vai derivar. No caso, como eu estou escrevendo derivada da g seria a própria g. E a gente tinha uma fórmula para resolver, que era integral de u dv, a gente transforma isso em u derivada de v, igual a uv menos v du. Bem? Também vimos o método para trabalhar com polinômios, quociente de 2 polinômios, uma função racional, quando a função que está em cima, no numerador aqui, não é um múltiplo da derivada desse denominador. Então aí a gente fazia o quê? Nós vimos só o caso em que a função que está aqui embaixo tem 2 raízes reais distintas e a gente escreve esse polinômio da maneira em frações parciais, como um a sobre x menos lambda mais um b sobre x menos alfa. E aí transforma, quer dizer, a integral dessa função é a integral desses 2 pedacinhos, dessa integral mais essa. Isso aqui dá a vezes o ln do módulo de x menos lambda, mais b vezes o ln de x menos alfa. Então todo o trabalho nosso era achar quais eram os reais a e b que satisfaziam essa igualdade. Bem, nós vimos também o teorema fundamental do cálculo, que relaciona o cálculo de uma integral definida com o conhecimento de uma de suas primitivas. O teorema fundamental diz o seguinte, você tem uma função definida em AB, supõe que você conhece uma função f maiúscula, que é uma primitiva da função f, então a integral definida de a até b da função f de x dx é essa primitiva calculada em b menos essa primitiva calculada em a. E nós vimos que a gente pode escolher qualquer uma das primitivas. O conjunto de primitivas de uma função é um conjunto infinito.
Aquele c que a gente coloca indica isso. Mas na hora de fazer o cálculo da integral definida, que é um número real, tanto faz o c que a gente escolhe. Normalmente a gente escolhe c igual a zero e faz a conta com ele mesmo. Vamos ver algumas aplicações, então, vamos fazer alguns exercícios. Tá bom? Então, primeiro, vamos calcular a área limitada pelos gráficos das funções x² menos x mais 1 e g de x igual a x mais 4. O gráfico limitado só pelas funções. Veja, eu não falei pelas retas laterais, não coloquei o eixo OX, nada. Eu quero qual é a região limitada pelo gráfico dessas duas funções. Uma função é uma parábola, né? Uma função de grau 2, o gráfico é uma parábola. E a outra função é uma função de grau 1, cujo gráfico é uma reta. Então, primeiro vamos dar uma desenhada, vamos fazer um esboço dessas funções para conhecer quem é essa região e ver que região fica limitada pelo gráfico dessas funções. Está aqui, olha. Aqui está representando o gráfico da parábola e esse aqui é o gráfico da reta. Okay? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quais são os pontos A e B que fazem com que os dois gráficos se cruzem. E essa região fica limitada. Se você pensar nessa região aqui, ela não é limitada. Ela abre aqui e fica do tamanho que você quiser. Essa região aqui também não está limitada por esses gráficos. Aqui, olha, não tem nada a ver com o gráfico da reta. Aqui não tem nada a ver com o gráfico da parábola. Mas a única região que está limitada pelo gráfico das duas funções é exatamente essa região aqui. Que é uma região que não é daquele estilo que a gente estava fazendo até agora, né? Gráfico de uma função, duas retas verticais e o eixo AX. Também podemos calcular essa área. Então, vamos achar primeiro os valores de A e de B. Bom? Vamos lá. Os valores de A e B vão ocorrer quando eu tiver igualdade dos dois gráficos, porque eles se cruzam. Então, quando o f de x é igual a f de y, a g de x, desculpa, eu vou ter os valores A e B, exatamente qual é o valor do x em que as duas funções se encontram. Então, eu vou pegar a parábola, x² menos x mais 1 igualar a x mais 4. Passa tudo para o lado de cá, vai ficar x², esse menos x, esse x passa para cá, fica menos x, então fica 2x, esse 4 vem menos 4 mais 1, menos 3, igual a zero, sobrou nada do lado de lá. Cai numa equação de segundo grau, e eu quero achar agora as raízes dessa equação. Vamos calcular o discriminante, lembra, né, olha, menos b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Vamos fazendo as contas, a 4, menos com menos vai dar mais 12. 4 mais 12, 16. Então o discriminante é 16, ou seja, eu tenho duas raízes reais distintas, que são exatamente quem? Um x vai me dar o ponto A lá embaixo, e o outro x, a outra raiz, vai me dar o ponto P, que a gente queria achar. Então vamos achar as raízes. Ó. X é igual a menos b, né? O b é menos 2, então fica menos b, menos 2 dá 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, sobre 2. E as raízes são 2 mais 4 dá 6, dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, aqueles dois pontos que eu queria achar, A e B, ó, o A é menos 1 e o B é igual a 3. Então, a região limitada que eu tenho agora é essa região aqui. Ó. O x está variando entre menos 1 e 3. E o y está variando entre os gráficos da função. É importante perceber aqui na hora de calcular a área, nessa região, qual é a função que está sempre por cima. Porque se eu calcular errado, por exemplo, a integral, fazer a parábola menos a reta, o resultado final vai ser negativo. Porque eu estaria calculando essa área aqui menos uma área maior. Então, o que eu tenho que calcular? A área que está da função que está por cima, que seria a área, por exemplo, desse pentágono, menos a área que está aqui embaixo da parábola. Então, isso equivale a fazer a integral de menos 1 até 3 da função que define a reta, que é a função que está sempre por cima, menos a função que define a parábola, a função de segundo grau. Ok? Então, é assim que a gente vai calcular a área dessa função. Vamos lá, vamos fazer o cálculo dela. Então, vai ficar a integral de menos 1 a 3 da g de x, que é a função de primeiro grau, menos a f de x, que é a função de segundo grau. Substituindo as funções, ó, a g é x mais 4, a f x² menos x mais 1. Aqui tem umas continhas para fazer. Isso aqui vai ficar a integral de menos 1 a 3 de menos x². X com mais x aqui, ó, né? Menos com menos vai dar mais 2x. 4 menos 1,
3. Vamos achar uma primitiva dessa e substituir nos extremos. Bom, a função que derivando é menos x² é menos x ao cubo sobre 3. A função que derivando da 2x é x². E a função que derivando da 3 é a função 3x. Então a primitiva dessa função é menos x ao cubo sobre 3 mais x² mais 3x, variando de menos 1 a 3. Então devemos agora substituir essa função no extremo 3, menos, subtrair o valor dela no extremo menos 1. Isso é o que diz o teorema fundamental do cálculo. Vamos fazer isso então agora aqui, ó. Jogando x igual a 3, eu vou ter 3 ao cubo dá 27, dividido por 3 é 9, 3² dá 9, 3 vezes 3, 9. Aqui tem um menos, por isso que ficou menos 9 aqui na frente. Menos, no outro extremo que é menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Com esse menos aqui fora fica positivo. Então fica 1/3. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então fica mais 1. Menos 3 vezes menos 1. Dá menos 3, menos 3. Aqui dá para cancelar o 9 com 9, vai ficar 9 menos, aqui fica menos 2 mais 1/3. Então, tirando aqui a conta final, isso é igual a 32 sobre 3. Então, aquela área daquela região compreendida, limitada, entre os gráficos a funções, ficou igual a 32/3. Lembra, esse exercício é mais para completar um pouco a matéria, a teoria, para mostrar que existem mais aplicações, que dá para ir mais longe com a definição, com os conceitos, com as aplicações de integral. Tá? Não precisem ficar assustados com esse tipo de exercícios, tá bom? Mas vamos lá, vou fazer um outro aqui, olha. Vou fazer um exemplo da integração por partes, quando você precisa resolver uma integral por integração por partes, mas ela é uma integral definida. Nós fizemos sempre o quê? Usamos integração por partes para achar o conjunto das primitivas, uma integral indefinida, ou seja, como uma técnica de primitivação. Mas se ela for uma integral definida, como é que eu resolvo? Tem duas maneiras. Eu posso esquecer os extremos e acho as primitivas dessa função x cosseno x usando integração por partes, e depois, então, no final, eu escolho uma das primitivas e substituo de 0 a π, ou eu posso fazer o tempo todo carregando os extremos juntos. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês verem qual é a diferença, tá bom? Então, vamos resolver de uma primeira forma aqui, olha. A substituição para resolver é a mesma. Eu vou fazer u igual a x e vou fazer dv igual a cosseno x dx. Aliás, isso é uma dica. Toda vez que vocês forem fazer uma integração por partes, em que vocês têm uma função do tipo polinômio vezes uma trigonométrica, façam sempre u igual ao polinômio e dv igual à trigonométrica. Isso também vale se você tiver um polinômio vezes exponencial. Ok? Bom, se u é igual a x, o du é o próprio dx, né? A derivada do x dá 1. Qual é a função que quando eu derivo dá cosseno? É a função seno. Então eu tenho du igual a dx e a função v, que eu derivei e deu cosseno, é a função seno x. Lembro da integração por partes? A integral de x cosseno x, estou esquecendo dos extremos. O x virou u e o cosseno virou dv. Então isso ficou a integral de u dv. O que dava a integral de u dv? uv menos integral de v du. Então agora é só substituir, olha, quem quer u, quem quer v, u é x, v é seno, v é seno e o du dx. Então eu vou cair na integral x, seno x, né, uv, olha lá, uv, menos a integral de v, seno x, du, que é o próprio dx. E essa integral eu sei resolver. Então isso aqui ficaria x seno x, mas a função que derivando da seno é menos cosseno. Porém, com esse sinal de menos aqui fora, cancela com o sinal do menos cosseno e fica mais cosseno x mais uma constante. Então eu achei o quê? As primitivas da função x cosseno x. Eu escolho uma delas. Normalmente a gente escolhe o c igual a 0. E vou substituir essa primitiva agora nos extremos de integração, que são iguais a 0 e π. Tá? Então, a integral de 0 a π de x cosseno x vai ser igual à primitiva que eu escolhi, x seno x cosseno, de 0 a π. Substituindo, desculpem, vai ficar, olha, π seno π mais cosseno π menos do zero. 0 seno 0 cosseno 0. Seno de π é 0. Então, esse pedaço vai sumir. Cosseno de π é menos 1.
Aqui tem o zero seno de zero, que vai ficar zero, e cosseno de zero, lembre, dá 1. Então isso aqui, na verdade, vai ficar igual a menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Agora, qual que é a outra maneira de fazer? Carregando os extremos. Até aquela parte anterior, em que a gente faz u igual a x, dv igual a cosseno, e acho du e acho dv, é tudo igual. Aí nós vamos montar a nossa integral. Então aquela integral que ficou u dv vai ficar igual a uv, lembra? Ó, uv, x seno x, menos a integral de v du. Só que agora eu vou carregar os extremos juntos, ó, integral de 0 a π. Ok? Então fica x seno x de 0 a π, porque eu estou integrando de 0 a π, menos a integral de v du de 0 a π também. E agora vamos resolver essas duas integrais, olha. A primeira fica π vezes seno de π menos 0 seno de 0. Mais, qual é a primitiva do seno? Menos cosseno. Com esse menos, por isso ficou mais cosseno de 0 a π. Seno de π é 0. Então esse pedaço morreu, seno de 0 é 0, esse pedaço morreu. Isso fica cosseno de π menos cosseno de 0. Cosseno em π dá menos 1, cosseno em 0 dá 1. Então fica menos 1 igual a menos 2. Ou seja, lógico, dá o mesmo resultado. Então é uma escolha que cada um pode fazer. Eu posso achar a primitiva e substituir os extremos depois, ou posso fazer durante a integração por partes, carregar os extremos que eu estou trabalhando. Tá bem? Vamos ver um outro exemplo aqui, olha, que eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês e lembrar um pouquinho lá da primeira aula que a gente fez sobre o teorema fundamental do cálculo. Vamos calcular a integral de 4x ao cubo no intervalo menos 2, 2. Lembra, eu posso calcular essa integral sem razão nenhuma, sem querer saber se é área, se é o que trabalho, simplesmente calcular a integral definida da função nesse intervalo. Então a integral de menos 2 a 2 de 4x ao cubo vai ser igual, bom, qual é a primitiva de 4x ao cubo? Qual é a função que quando a gente deriva vai dar 4x ao cubo? X à quarta. Então esse é x à quarta, variando de menos 2 a 2. Então isso dá 2 à quarta menos 2 à quarta. 2 à quarta é 16, menos 2 elevado à quarta fica 16, 16 menos 16 dá 0. Essa integral deu 0, significa que ela é função constante? O que significa esse 0 para a gente? Ela é constante igual a 0? É o tempo todo 0? Então vamos dar uma olhadinha no gráfico dessa função. O gráfico dessa função é essa aqui, ó. Esse é o gráfico da função. De menos 2 a 2, quando eu calculei a integral, deu 0. Significa dizer o seguinte, a área A, que eu tenho acima do eixo x, e a área B, que está abaixo do eixo x aqui, em azul, elas são iguais. Lembra, quando a gente calcula a integral de uma função que é toda negativa, o que dá o resultado da integral definida? A área que está entre o gráfico e o eixo AX, só que com um sinal negativo, para indicar que essa região está toda ela abaixo do eixo x. Então, na verdade, essa área e essa área são iguais, uma sai com sinal positivo, outra sai com sinal negativo, elas se compensam e dá 0. Por isso que deu 0 essa integral, porque essas duas áreas são, na verdade, iguais. Se eu quisesse calcular qual é a área que fica compreendida entre o eixo AX e o gráfico da função de menos 2 a 2, eu teria que somar essa área com essa. Tá certo? Aí então eu tenho que pegar essa integral e trocar o sinal dela. E não é difícil saber, olha, uma área dá 2 à quarta, que é 16. E a outra área é essa aqui, 2 à quarta, que também é 16. Então cada uma daquelas áreas mede 16. Portanto, a área total, se você fosse somar, seria 32. Como integral dá 0, porque a integral leva em conta que isso aqui está para baixo, coloca o sinal de menos na frente. Isso leva a diferença para nós, por exemplo, em física, do que é o deslocamento e o espaço percorrido, que eu falei para vocês numa aula lá atrás, que eu ia chamar um pouco a atenção numa última aula, né? Então, olha, uma partícula se move sobre o eixo AX com velocidade v de t igual a 2 menos 2t. Determine o deslocamento dessa partícula entre os instantes t igual a 0 e t igual a 2. Simples. Deslocamento, espaço, é primitiva de quem? Da velocidade. Então eu quero o espaço em 2 menos o espaço em 0. Isso é, exatamente pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de 0 a 2 da função velocidade, da sua derivada. Tá certo?
Agora, determine o espaço percorrido. E essas coisas são diferentes, né? Vamos tentar entender aqui como que essas coisas são diferentes, como é que eu faço para calcular. O deslocamento, eu estou chamando de D, é direto a integral de 0 a 2 da função. Uma primitiva dessa função é 2x menos x quadrado, de 0 a 2. Isso dá, substitui no 2, dá 2 vezes 2 menos 2 quadrado, e no 0 vai dar 0 e 0. Então dá 4 menos 4 que dá 0. Deslocamento é 0. Isso não quer dizer que eu fiquei o tempo todo parado, lembra? Eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada no gráfico. Veja, o gráfico tem a mesma história do gráfico daquele exemplo anterior. Eu vou ter um triângulo aqui em cima, cuja área é 1 vezes 2, 2 dividido por 2 dá 1, e aqui embaixo um outro triângulo de mesma área. A integral de 0 a 2 vai cancelar esses dois, porque aqui fica positivo e aqui fica negativo. Se você acompanhar o gráfico e tentar entender o gráfico da velocidade, conforme você está andando o tempo de 0 até 1, a velocidade vai diminuindo até dar 0. Quando ela chega aqui, a velocidade é 0. Quer dizer que ele parou, a partícula parou. E aqui ela começa a ter uma velocidade negativa. O que é velocidade negativa? Velocidade negativa quer dizer que você começou a se movimentar no sentido oposto àquele que você estava se movimentando. Ou seja, até o 1 eu vim até essa parte. Parei. Agora eu vou começar a voltar para onde eu saí. Ó. Voltei. Minha velocidade foi aumentando até chegar aqui. Então, meu deslocamento final é 0. Espaço final, posição final, mesmo posição inicial. Eu saí e voltei do mesmo lugar. Mas e o espaço percorrido? Foram 2 vezes o que eu percorri para ir daqui até lá. Ou seja, vai ser 2 vezes o que foi percorrido aqui. O espaço percorrido aqui nesse primeiro trecho é a área desse triângulo. 2 vezes porque a área disso aqui é igual. Então como é que eu faço para calcular isso se eu quiser calcular com uma integral? Calcular com uma integral, a ideia seria pegar essa função e rebatê-la para cima, para que ela passasse a ter também o sinal positivo quando eu calculasse a integral. Vocês conhecem alguma função que quando eu componho com outra, simplesmente rebate a parte negativa para a parte positiva? Lembram lá das primeiras aulas de funções? É a função módulo. Então se eu pegar o módulo do v de t, eu vou rebater essa parte para cima. A função vai ficar dessa maneira. O módulo da velocidade. Ela vem até aqui, onde era positiva, mantém, e a parte que era negativa refletiu para cima. Agora eu posso calcular a integral de 0 a 2 dessa função aqui. Vai se pegar a área que eu tenho aqui mais a área que vai estar aqui. Vai dar 2. Cada um a gente já viu que tinha área 1. Esse vai ser o espaço percorrido de 0 a 2. Para calcular, então, eu tenho que fazer o quê? Vou calcular o espaço percorrido como sendo integral de 0 a 2 do módulo da velocidade. Eu tenho que saber onde isso é positivo e onde isso é negativo. Pelo desenho eu já vi, né? Ele muda no 1. Então, a integral de 0 até 1 é a própria função, que era positiva. E de 1 a 2, eu tenho que inverter a função. Olha, pega a função e multiplica por menos 1. Vai ficar 2x menos 2. Isso é calcular o módulo, joguei a função para cima. E agora eu calculo essas duas integrais. Ó. As integrais são iguais à integral que a gente calculou antes, né? Isso dá 2x menos x quadrado de 0 a 1, x quadrado menos 2x de 1 a 2. Fazendo os cálculos aqui, vai dar o resultado igual a 2. Então essa é uma diferença fundamental para a gente, que é a diferença entre espaço percorrido e deslocamento total. Ok? Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a audiência de todos, espero que vocês estudem e vamos para frente. Tá bom? Obrigado.